Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje aqui para nós mais uma live nossa, num formato um pouco diferente hoje das outras. Anteriormente a gente trouxe um conteúdo mais focado em um ou outro assunto especificamente, né? Hoje a nossa live é sobre atualizações legais. Então nós pegamos 4 pontos que estão aí em evidência para a gente comentar, explicar um pouco como vai funcionar, como vai ser, né? Já pode espairecer. Parecer fazer fazer um bate-bola, uns assuntinhos bem tranquilos, bem, Bem bem de fáceis, boa, né? bem de boa. É um prazer tê-los conosco novamente nessa quarta edição do nosso W News, né? Nosso intuito é levar esse drops de conhecimento para vocês e espero que vocês gostem desse nosso conteúdo, curtam, compartilhem com as pessoas, né? E vamos juntos nesse nosso início, nesse pontapé inicial, né, João? Para inicial. Antes de começar pelo primeiro assunto, só para lembrar, né, assim como todas as nossas lives, após a live, caixinha de pergunta aberta para vocês poderem mandarem suas dúvidas e também sugestões de assuntos. Hoje, um pouco diferente das outras lives, como tem bastante material mais denso aqui nessa pesquisa que o Jacó fez para trazer esses assuntos para nós, os materiais estarão no blog logo após acabar a live, tá? Então, o nosso blog já terá o material hoje para vocês poderem consultar e se aprofundar mais nos assuntos, tá? Então, bom, para a gente começar, Coisinha leve, coisinha leve, mas bem tranquilo. Bem isso tranquilo. aí. Jacó, o que é o CSRT Paraná? Vamos lá. CSRT. Na verdade, é um código específico para o fornecedor de software. Tá? Ele não é em relação ao contribuinte. Uhum, Por quê? Isso nasceu lá em 2023 pela NPF, ou seja, a Norma de Procedimento Fiscal 62, onde o Estado do Paraná quis criar uma segunda camada de segurança. uhum, Hoje, quando a gente gera uma nota fiscal, gera o XML e transmite ao Cefaz, nós temos as tags da informação do responsável técnico, né? CNPJ, nome da empresa desenvolvedora de software, certo? Então ali é uma camada de segurança para que o Estado diz, beleza, esse contribuinte enviou essa nota e essa nota foi esta empresa que desenvolveu o sistema. Ou seja, então eu tenho esse vínculo criado com a empresa desenvolvedora do software. Legal? No Paraná, para que você possa estar habilitado a emitir documentos fiscais, você precisa pedir essa autorização. Você precisa estar regulamentado dentro do Paraná. sim. Então, com isso, em 2023, a Receita, o Cefaz Paraná, criou essa segunda camada, que é o CSRT, que é um código, tá? Uhum, Onde o fornecedor de software entra no site Receita PR, vai lá no menu PD, a opção Sistema, tem a opção CSRT lá dentro. Então lá ele vai criar essa codificação para ele. Então é uma codificação padrão, cada empresa de software vai ter a sua, uhum. e ela pode ter até 5 identificadores CSRT. Cada vez que você cria esse CSRT, automaticamente a Receita do Paraná ela vincula os clientes desta empresa de software. Lembrando que isso é somente dentro do Paraná. Específico, né? Por isso que é Específico. CSRT Paraná, Exatamente. Então, por exemplo, especificamente. assim, ó, vamos fazer uma analogia bem básica, né? Uhum, Eu tenho um cliente, eu, empresa de software, tenho um cliente que ele tem a matriz em Santa Catarina e a filial no Paraná. O CNPJ do Paraná emitindo a nota fiscal vai ter o CSRT lá dentro. uhum, São duas tags, tá? Que vai a mais no XML. Porém, quando eu emitir para o Santa Catarina, eu não tenho essas tags. entendi. Então, essa é a diferença, tá? É, a nota técnica 2018-005, na versão 1.40, ela criou essa obrigatoriedade, ou seja, ela disse assim, ó, a partir de abril de 2025, ou seja, nós temos um tempo ainda, né? Sim. A partir de abril de 2025, vai se tornar obrigatório o envio.
dessas duas tags. Porém, todavia, entretanto, eu posso, neste momento, enviar a informação ao fisco. A tag já A tag já está disponível, já está na área de produção, tudo certinho. Então, ou seja, não preciso esperar chegar abril de 2025 para enviar essas informações. Se a gente for fazer uma outra analogia, por exemplo, é algo semelhante ao que a gente tem em Santa Catarina, no caso do CSC de produção para nota fiscal eletrônica de consumidor. Que a gente pede um TTD, sim. aí vem o código CSC de produção e esse código eu habilito para que possa enviar a NFC. Mais ou menos nessa mesma linha, nessa mesma tocada. Tá? Aí aproveitando, né? A NFCE ainda não há previsão. Ou seja, então temos que botar um marco aqui. Primeiro, NFE, obrigatória a partir de abril de 2025. Posso mandar antes? Posso. Porém, se eu mandar, a Receita vai validar. Sim. Não é obrigatório ainda, porém, se eu mandar. Se eu mandar, ela vai começar a validar essa codificação que eu mando. Sim. Tá? Porque eu vou mandar tanto o código do CSRT como o hash do CSRT gerado, né? Que é um código gerado internamente para poder mandar dentro do XML. Eu conversei com a Secretaria de Fazenda do Paraná sobre a questão da NFC, já que nesse momento é obrigatório, conforme a nota técnica, para a NFE apenas, né? E o auditor me passou que eles querem, neste momento, acompanhar esse processo, como vai ficar na nota fiscal eletrônica, primeiro, ou seja, sedimentar bem Como esse vai caminho, funcionar, se vai funcionar tudo vai dar certinho, tudo né? legal, tudo certinho, né? E, vencida essa etapa, a ideia e o objetivo deles é colocar em setembro ou outubro do ano que vem a obrigatoriedade aí sim para a NFC. Tá? Então, mais ou menos nessa tocada. Tá? Com essa mudança, né, com esse, vamos dizer, quase um acompanhamento novo, né, uma nova fonte de informação para o fisco, quais são os objetivos dessa nova informação? Vamos lá. Então, assim, como eu falei, né, você faz para análise quis criar uma segunda camada né, de segurança na situação. Então, eles têm, claro, 3 objetivos com isso, né? Segurança para redução de risco de fraudes, né? Ou seja, então tem uma empresa que ela está certificada junto ao Estado para poder emitir, né? O controle desses documentos emitidos por fornecedores autorizados no Estado, ou seja, a hora que começar realmente a obrigatoriedade a partir de abril de 2025, se alguém tentar emitir algo e mandar para o Cefaz que não está autorizado, vai rejeitar. Então, tem que estar dentro e a Receita acompanha esse processo, né? E por último, né, ter transparência e confiança nas operações, né, entre o consumidor e o estabelecimento comercial. Então, é basicamente esses 3 pilares, esses 3 objetivos que a Cefaz Paraná se pautou para a criação do CSRT, né? Legal. Sobre o segundo ponto, né, sobre a questão da autorização, né, de ter esse retorno dos documentos, né, quais que são as possíveis rejeições já mapeadas? Vamos lá. Segundo a nota técnica, né, que a gente viu, nós temos 4 possíveis rejeições, que vai do a 975, 976, 977 e 978, né? Então, que são elas, né? A 975 é a obrigatoriedade da informação do identificador CSRT e do hash, ou seja, o código mais o hash gerados. Se eu não mandar, ele apresenta essa rejeição 975. Se eu mandar um CSRT que não está cadastrado no Cefaz Paraná, é a 976. Se por acaso o fornecedor de software for lá e revogar, ou seja, cancelar o vínculo do cliente, e esse cliente tentar mandar, vai dar a rejeição 977, que é identificador do CSRT revogado. E por último,
Se tiver algum erro no cálculo do hash, porque o hash existe uma fórmula de cálculo para chegar nessa numeração, vai dar a rejeição 978. Então, assim, de novo, né? Só reforçando. Somente estabelecimentos do Paraná a partir de abril de 2025 e somente NFE. NFC ainda temos que aguardar a publicação, provavelmente em cima da nota técnica, né? Legal, legal. Então, basicamente, é nessa tocada. Esse conjunto, né, de informações, ele é mais voltado para uma situação que vai atualizar agora no Paraná. Uhum. Porém, a gente tem uma outra situação, que aí é um pouco maior, mais abrangente, né? Será que tanto? Não sei. Como que vai funcionar o tal do CNPJ alfanumérico? Ele vai ser estilo registro Mercosul? Boa pergunta. Vai ter letra, vai ter número, vai ter cálculo, né, de validação? Como que vai funcionar isso? Vamos lá. Eu, sinceramente, fui pego de surpresa quando eu li a primeira vez essa situação. Então, assim, basicamente é isso, né? A gente vai ter letras, números, até que inventem de colocar também emojis no Caractere especial. caractere especial, né? Arroba, né? Então, brincadeiras à parte, a Receita, ela está chegando no seu limite de range, né? Da numeração CNPJ, né? Então, nós temos ali a composição do CNPJ, e aí essa numeração, a Receita acredita que com a vinda da reforma tributária e mudanças, vai estourar Uhum. pela evolução que está vindo ano a ano que ela está acompanhando. Então, para evitar o estouro dessa numeração, eles tinham dois caminhos. Ou eu aumento o Número de caracteres, né? ou eu trabalho com letras, que foi aplicado, a gente brincou aqui, mas é o que foi aplicado na questão das placas Mercosul, né, para poder Sim. aumentar o range, né? Mas não tem nada a ver com o Mercosul, tá, gente? Não. Deixar bem claro, não tem nada a ver com o Mercosul. A questão ali do CNPJ, então, a partir de janeiro de 2026, a gente poderá ver CNPJs compostos por números e por letras, tá? Então, os números a gente já tem de 0 a 9, né? Letras A Z, normal, do alfabeto. Detalhe, maiúsculas, Tudo em caixa alta. tudo em caixa alta. Porque existe uma razão para isso. Por quê? Para que a gente possa fazer o cálculo, tá? A Receita, ela vai utilizar aos dinossauros de plantão que conhecem, aqui agora que me correu uma lágrima dos olhos, a nossa famosa tabela ASCII, que é uma tabela onde cada número, cada letra, cada símbolo, cada caractere especial, existe um número correspondente nela. A gente usava muito para programar comandos para impressora e esse tipo de coisa, né? Coisas do passado, os mais jovens não vão saber o que é isso. Então, assim, como cada caractere desse existe uma numeração, ela também tem essa diferença de numeração maiúscula e minúscula. Então, numeração maiúscula é uma numeração minúscula é outra. Por isso que o CNPJ, ele vai usar A Z de forma maiúscula, tá? A questão do cálculo, João, ele não vai modificar em si. Por quê? Porque eu vou usar o mesmo cálculo que é usado hoje, que é o módulo 11. Tá, mas como é que eu vou calcular, então, com letra? Os dois, vou ter que traduzir essa. Vamos traduzir isso aí? Vamos fazer um depara? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, até a saída da receita foi bem simples, tá? Então, assim, como cada caractere existe a sua equivalência em numeração na tabela ASCII, o que eles fizeram? Eles pegaram o primeiro caractere, que é o 0, e aí qual é o equivalente a ele na tabela ASCII? É o 48.
Então, beleza. Então, o nosso diminuidor vai ser 48. Ou seja, eu vou pegar o caractere, olho na tabela ASCII, qual é o equivalente, Uhum. tiro 48 sempre, e aí o resultado é que eu vou usar para multiplicar no módulo 11. Então, lembrando que o módulo 11 nada mais é do que eu pegar cada número ou letra do CNPJ, colocar numa planilha, né, em uma célula, cada um correspondente a uma célula, e embaixo de cada célula eu começar a multiplicar 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Né? O resultado disso, eu somo, divido por 11. Se o resto for 0 ou 1, o dígito verificador é 0. Caso contrário, o resto se torna o dígito verificador. Aí esse é o cálculo do primeiro dígito, porque a gente sabe que o CNPJ são 2 dígitos verificadores. Uhum. E o segundo, na verdade, eu vou fazer o mesmo cálculo, porém eu vou ter um caractere a mais no final, que é o dígito verificador. Ou seja, para calcular o segundo, entra o primeiro na conta também. Né? Então, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, assim, o 0, eu vou pegar 48 menos 48 vai dar 0. O 1 é o 49. 49 menos 48, 1. O A é 65. Então, 65 menos 48, vou ter o 17. Tá? É uma regrinha para É uma regrinha, uma regrinha. de cabeça, né? Não, até a gente, nesse material que a gente vai disponibilizar para vocês no blog, vai estar essas regras tudo direitinho lá, tá? Vai estar a tabelinha lá, as conversões, tá? Vai estar tudo certinho lá para vocês, tá? Para ajudar. Antes, eu vou colocar um exemplo só para relembrar como vai ficar. Só que eu queria só te avisar que a Saskia mandou uma mensagem de bom dia para você. Bom dia, Aqui no Saskia, nosso tudo bem? chat. Só para relembrar, né? Atualmente, então, Essa é a nossa, funciona nessa essa é a nossa composição. nessa Então, estrutura, né? por exemplo, assim, hoje todos os dígitos são numéricos, né? Então a gente tem a raiz do CNPJ. A ordem nada mais é do que as filiais e a matriz, né? Uhum. E os dois últimos são os dígitos verificadores. Então, essa é a nossa estrutura hoje que está no seu limite de numeração. Sim, que é o padrão, né? Padrão. Atual. Tá? Perfeito. E agora a gente vai ver como ele vai ficar. Então, em 2026, a partir de janeiro, ele vai ficar dessa forma. Tanto a raiz como a ordem poderão ter letras e números, ou seja, alfanumérico. Uhum. Somente o dígito verificador, os dois dígitos verificadores, obrigatoriamente serão numéricos. Tá? Em O resumo, é resto a isso. gente não pode mais considerar que vai ficar igual. Exatamente. Só o finalzinho. Assim, o que acontece, né? Hoje, trazendo agora isso para a parte dos sistemas de informação, né? A gente tem que ficar atento, porque, em via de regra, os campos de CNPJ hoje são padronizados como alfanumérico, já até pelo tamanho dele. Uhum. Existem algumas aplicações que podem usar uma variação dentro do banco de dados, que é chamado de Big Int, que consegue receber um valor maior numérico. Então, se a aplicação estiver trabalhando o CNPJ dessa forma, ela vai ter que trocar o tipo do campo. Vai ter que transformar ele para alfanumérico justamente para poder receber isso, senão o Big Int ele não aceita letras, né? Então essa é a mudança. A gente vai ter um retrabalho aí de Sim, vai ter pra que fazer analisar uma isso. análise em cima do processo, tudo, né? Sim, Então, lembrando que é CNPJ. sim. CPF não muda nada por enquanto, tá? Por enquanto. Por enquanto. Mas é a questão do CNPJ. Então, só esse cuidado tem que ter. Às vezes, questão de edição de tela, entrada de informação, provavelmente Tratamento da informação tratamento da internamente, informação, relatório, né? né? Poder fazer filtros e etc. Vai mudar. Isso, com certeza. Mas o que mais, assim, de imediato, na verdade, vai ter que fazer se depara dentro do cálculo do módulo 11, né? Uhum. Para poder trocar
forma de cálculo, né? Fazer o depara com letras, números e tal, para poder ter esse cálculo correto. Perfeito. Bom, Espero que tenha ficado claro para o pessoal isso. esse assunto já quebra um pouquinho a cabeça, né? Porém, agora a gente tem um outro assunto muito interessante. Feliz, dessa Feliz? forma, né? Eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Acabou, então, o ECF? Com uma lágrima nos olhos, eu digo que sim. Sim. Na verdade, assim, É oficial. agora é oficial. Agora nós temos essa questão estabelecida no ato de AT 56 de 2024, né? Então a Cefaz ela está trabalhando em cima para extinguir de uma vez o ECF. Se a gente for voltar um pouquinho, né? O cupom fiscal, o ECF, cupom fiscal, é aquela maquininha onde eu tenho a memória fiscal e tirava minhas vendas de varejo. Tem que fazer a Redução Z, escritura pela redução Z e assim por diante, né? Depois, com o avanço da tecnologia, o Estado ele permitiu que você trocasse o teu ECF, mas aí é por adesão voluntária. Para isso precisa ter um TTD para fazer, ou seja, um tratamento tributário diferenciado. E você opta para ir para o NFC, que é Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Então, quando eu migro, acabou a redução Z. Menos um trabalho, menos um problema. Menos um problema, menos uma formiga. Menos uma formiga, exatamente. Menos uma formiga. Então, com isso, né, esse caso ele era voluntário. Porém, todavia, entretanto, se a empresa optasse por retornar ao ECF, que ela podia fazer essa opção, ela não pode mais migrar para o NFC. Ficava presa no ECF. Ficava presa no ECF ad eternum. Uhum. Né? Então a gente sabe que a memória do ECF ela tem um tempo, tem uns contadores, e quando ela esgota, eu tenho que fazer a cessão de uso e adquirir uma outra, que aí existe um custo em cima disso tudo. O NFC não tem. Que não era barato. Não era barato. De passagem, né? Tem que ser uma impressora fiscal. Sim. Então a questão do ECF tem esse custo. Né? O NFC não. O NFC eu posso imprimir numa impressora térmica normal, que não é fiscal, ou numa impressora comum, sem problema nenhum. Isso me dá facilidade, flexibilidade, né? Então o Estado chegou a dizer assim, não, vou acabar com essa parte do ECF, não quero mais me incomodar, tanto é que se a gente também voltar um pouquinho no tempo, a gente tem que entregar o bloco X do estoque e o bloco X das reduções. Com o tempo, o Estado foi lá e tirou a obrigatoriedade de apresentar o bloco X das reduções e tornou do estoque anual, já visando matar ele pouco a pouco. E agora, com o ato de ato 56, veio o facão de vez, né? Então, agora vai ter um escalonamento pelo CNAE, um escalonamento progressivo, que ele vai de março 2025, é importante, tá, gente? Dá um exemplo. Março de 2025 até agosto de 2025, né? Então a gente tem um artezinho ali do prazo. Então, por exemplo, em março, a partir do dia 1º de março de 2025, esses CNAEs entram na obrigatoriedade. Ok? E aí ali dentro vai estar conveniências, medicamentos veterinários e ópticas. São alguns exemplos, né? Os iniciais ali. Exatamente, exatamente. Então, eu vou ter alguns momentos, né, que são 1º de março de 2025, consequentemente, 1º de abril de 2025, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho. E aí, quem não entrou, os CNAEs que não entraram nessas 5 datas, entram na última, que é 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto... Bem rápido a escala. Sim. E detalhe, né? Uma vez você entrando na obrigatoriedade, você vai ter que fazer a cessão de uso, né?
Ou seja, dizer para o fiscal, fiscal, não vou mais usar esta impressora fiscal. Lacrar, né? Eu vou lacrar essa Lacrar a impressora. impressora. Eu vou ter que Sim. procurar uma empresa que é autorizada para fazer esse processo. E eu vou ter que fazer o encerramento dessa impressora fiscal. Então, eu vou ter... Entrei na obrigatoriedade, por exemplo, vamos pegar o caso ali que a gente viu na nossa arte, né? Ali de 1º de março. Uhum. Entrei dia 1º de março de 2025. Eu vou ter 90 dias a partir dessa data para fazer o encerramento da impressora. Já tem um prazo Tem definido. um prazo já, definido. Eu ponto. tenho... Exatamente. Tá? Nesse andamento também, nesse ato de ate, tá? O pessoal também incluiu a obrigatoriedade do uso do BP, que é o bilhete de passagem eletrônico, a partir de 1º de 8 de 2025. Então, deixa de usar o PAF-ECF, vai para o bilhete de passagem eletrônico. E o interessante, que aí o pessoal quiser depois dar uma olhada lá no ato de ate, tem a questão do artigo 3º, cara, que eu vou te confessar, eu li, tentei entender o porquê daquilo, mas ele diz que a partir de 17/9, ou seja, já está valendo, Uhum. os estabelecimentos inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS deverão utilizar NFC nas vendas cujo adquirente ou o tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte. Ou seja, aqui ele está... O que eu entendi com isso? Que aqui a Receita está dizendo o seguinte: você está vendendo, você não está emitindo cupom, a partir de agora você é obrigado a emitir NFC. Ponto. No caso, quem emite NFE, agora e não trabalhava antes com SF, né? Com Exatamente. cupom, agora é obrigado a ir Para NFC. Ou seja, então eles tem um conceito muito claro Uhum. dentro da Receita, tá? Eu já acompanhei em alguns debates, algumas apresentações do fisco estadual, que eles querem separar. Ou seja, venda para não contribuinte, pessoa física, NFC, pessoa jurídica contribuinte, NFE. Então, esse conceito está muito claro na cabeça do fisco. A não ser que eles mudem de ideia um pouco mais para frente, mas a princípio ele está muito claro na cabeça do fisco. Tá? Então, eu cheguei nesses dois pontos, né? Uhum. Hoje o cara não emite documento. Então, a partir de agora, 17/9, está obrigado a emitir NFC, desde que se enquadre naquele vendas, Sim. cujo adquirente ou tomador seja pessoa física ou uma pessoa jurídica não contribuinte. E quem emite somente NFE Uhum. tem que passar a emitir NFC. Detalhe importante só, puxando um gancho, né, da importância da data. Porque a gente está falando dia 17/9. Que já passou. Que já passou. Há quase um mês. Exatamente. Será que o pessoal já sabe disso? Será que já está todo mundo ciente dessa mudança? Bem, vamos lá. Isso é muito importante porque assim, hoje, se a gente for olhar, pegando a nossa experiência aqui, né, de empresa, se a gente for olhar, quem tem que saber esse processo, o que muda, o que não muda, né, quem está mais a par desse processo, é justamente o parceiro contábil do contribuinte. Né, porque Sim. ele acompanha as mudanças, né? Claro, parceiro contábil. Sim. Não um guarda-livre. Exato. A gente tem essas diferenças, né? Mas assim, o parceiro contábil, que ele está preocupado e tal, ele já avisou, já existem as comunicações internas, né, da própria Cefaz de Santa Catarina, né? Nós mesmos aqui recebemos, saiu um ato de ate novo, já vem no e-mail para a gente, então a gente já está acompanhando essas mudanças de legislação. Então, eu acredito que sim, né? Existem alguns contribuintes que são
antenados a esse tipo de coisa também, e eles gostam De atrás se atualizar, né? de se atualizar, de saber o que está acontecendo, o que muda na legislação, principalmente agora com essa questão da reforma tributária, né? Para Sim. poder entender onde é que vai ser os impactos, né? Sim. Então, De modo geral, de a modo geral, que tá aberta, né? sim, Já sim, sim. Para tá tudo certo. Para É, estar para estar tudo tudo certo, né? E detalhe, essa questão do dia 17/9 também vale para o bilhete de passagem eletrônico, né? Uhum. E assim, quem não obedecer esse artigo vai estar em descumprimento com a legislação, né? Então está passível de pena. Perfeito. Bom, mais um assunto, querendo ou não, complexo. Bom, esse é bom. Esse é bom, Esse é bom. também bom. Vamos agora então para o nosso último assunto de hoje. Não terá mais a Jimmy Santa Catarina? É o que dizem. É o que dizem? É o que dizem. Existem Não, mas informações? assim, a DIME, né, que é a Declaração do ICMS do Movimento Econômico, Uhum. ela é uma das obrigações acessórias aqui de Santa Catarina e é exclusiva de Santa Catarina. Uhum. Não existe em outro lugar, é exclusiva daqui. O fisco estadual usa essa declaração para ele fechar o conta corrente da empresa na questão do ICMS. Uhum. Então ele recebe a DIME, tem a apuração, ele vai confrontar com os documentos fiscais emitidos e recebidos. Então ele confronta a DIME com o SPED. Né? Tem uma nota que veio para você, não está escrito. Então aí entra a questão das malhas, né? Das malhas fiscais. Sim. E aí ele faz o conta corrente, ou seja, quanto a empresa deve ao fisco estadual ou tem a se creditar do fisco estadual na questão desse imposto. Uhum. Então, esse movimento que a Receita Estadual está fazendo de simplificar o processo, ou seja, eu vou retirar a obrigação acessória da DIME e vou substituir ela pelo SPED fiscal. Então, essa que é a grande sacada do Sim. fisco, ou seja, eu já tenho os registros de apurações, tudo dentro do SPED fiscal, só que o SAT hoje ele trabalha em cima da DIME. Uhum. Ele recebe as informações da DIME e é todo baseado em cima da DIME. Então, com isso, o fisco fez um processo à parte, ele está fazendo um conta corrente paralelo com as informações que vêm do SPED, comparando com o que está na DIME, para ver a acuricidade dessa informação, ou seja, o quão é semelhante essa informação. Sim. Tá? E a gente vai ver ali adiante que tem algumas coisas, alguns pontos que o fisco elencou, que a gente já viu também em algumas palestras que o fisco estadual já fez com a gente, que realmente, por enquanto, o prazo que eles tinham para fazer o piloto era julho desse ano, mas mudou. Então, agora o prazo piloto é para janeiro de 2025. De novo, vai ser por CNAE, vai ser por adesão voluntária, ou seja, você vai assinar um termo de dispensa da DIME, e à medida que o contabilista assinar esse termo, ele deixa de entregar a DIME e passa a entregar o SPED ICMS IPI. E quando você fala isso para o fisco, eu vou deixar de entregar a DIME, não vou mais entregar o SPED, eu não volto mais atrás. Eu não posso mais voltar atrás. Então é somente o SPED que vai valer a partir daquele momento. Ah, não, me arrependi. Não tem arrependimento. Vai continuar no SPED ad eternum. Tá? Junto a isso, tá? O que acontece? Para que o fisco possa chegar numa gama de informações confiáveis, vamos dizer assim, é que ela instituiu essa questão das malhas fiscais. Então, a gente tem os contadores ficam acompanhando essas mudanças, essas alterações, notas cara, se eu for pegar os exemplos que o fisco colocou lá na última palestra, por exemplo, assim, o cara tomando crédito semestre e uso consumo. Maravilhoso isso. Capaz, nem tem essas situações Né? estranhas. Exatamente. Notas que ele recebe não manifesta, não dá ciência da operação, dizendo, recebi e tal, entre vários e vários
várias malhas que o fisco colocou, né? Justamente para poder fechar cada vez mais para que a informação venha o mais correta possível, né? Sim. Dentro do projeto SPED como um todo, né? E aí, recentemente, dentro do SPED CMS-IPI, o Estado de Santa Catarina, ele criou uma pré-validação. Ou seja, quando você vai validar o arquivo, gerou o arquivo no teu sistema, joga no PVA e você pode ativar uma flag dizendo, eu quero fazer a pré-validação. O que ele faz? Ele pega essa pré-validação, o bloco que é somente da apuração, ou seja, o bloco E de apuração, transmite via web service para o fisco estadual, processa e devolve algumas situações de validação. Já para antever alguma coisa que de repente tu vai mandar, vai bater lá e vai cair em malha. Vai parar, não vai bater com o teu conta corrente. Já vai auxiliar. Já vai auxiliar nesse processo e aí os contadores, o pessoal da parte fiscal pode trabalhar em cima disso e já se precavendo dessas situações, né? E não só isso, né? O fisco também definiu por criar, na pós-validação, 3 níveis dessas inconsistências, né? Quando ele chega, beleza. O fato de eu gerar o arquivo, passar no PVA e no PVA tudo certo, sem erros e transmitir, não quer dizer que está tudo certo, tá? Aí vem a pós-validação do Estado, que aí eles definiram como leve, moderada e grave, né? Então, leve, sempre que foi identificada a pós-validação, os status de divergência, não é? Os status de divergência daquele aspecto. Então, lá no site vai estar lá, leve. Leve vai estar na malha fiscal. Aí você corrige, está tudo certo. Sim. Tá tranquilo, justifica. Às vezes, dependendo da malha, o próprio auditor fiscal vai lá e baixa ela, tranquilo, normal. A moderada, tu vai ter 3 meses para regularizar. Ou seja, tu regulariza, gera um novo SPED, manda e aguarda o processamento. E eu tenho a grave. A grave não vai criar o conta corrente de apuração, tá? Então, você não vai ter a tua apuração dentro do Estado. É como se tu não tivesse entregado a declaração. Tudo isso tem que ficar sempre atento a esses retornos por parte do fisco. Né? Então, assim, o fisco está promovendo, junto às associações de classe, aos municípios, essa difusão desse conhecimento, das mudanças, das situações. Né? Por exemplo, assim, hoje eu tenho alguns entraves dentro do processo para dizer assim, não, agora vamos desligar a chave, vamos pegar, eu não pego mais a DIM e vou pegar agora o SPED, eu vou assumir o SPED agora. Não tem, eu não consigo fazer isso hoje, pela qualidade da informação que está vindo. Tá? Então, por exemplo... precisa ser ajustado e não, precisa ser bem depurado. Não, precisa ser bem depurado, porque assim, ó, vou te dar alguns exemplos, por exemplo, lá que o fisco passou. Eu entrego a DIM. Eu estou na obrigatoriedade de entregar o SPED. Só que eu vou lá e gero o arquivo zerado do SPED. Fazer para o fisco só que, ó, entreguei. Cumpri a obrigação. Sim. Mas não cumpriu? Não entregou a informação, só entregou um arquivo zerado. Ou incompleto. Tem isso. Tá? Eu estou obrigado, eu entrego a DIM hoje, cumpro com a minha obrigação, pago meus impostos, tudo certinho. Tenho que gerar o SPED, só que eu nunca transmiti esse SPED para o fisco. Talvez por não conhecer que estou na obrigatoriedade e não foi instruído. Mas tem, exatamente. Existe. O clássico. Eu tenho um valor na DIM e um valor no SPED. Aí tem que caçar da onde que deu a divergência. Assim, ó, eu parto do princípio que agora trazendo pro... Vamos puxar um pouco a sardinha, né? Eu tenho uma mesma base de informação. Eu extraio 2 obrigações acessórias dessa mesma base de informação e faço uma apuração dessa mesma informação. A validação mínima que eu tenho que fazer, eu
como parceiro contábil do meu cliente, a valorização mínima que eu tenho que fazer é, se eu tenho 10 mil de ICMS devedor aqui, eu tenho que ter 10 mil de ICMS devedor no SPED. Se eu tenho saldo credor de 15 mil na DIM, eu tenho que ter saldo credor de 15 mil no SPED. É o mínimo que tem que ter. Sim. Tem que bater. Na teoria é o mínimo, né? Que tem que ter. Na teoria, é o mínimo que eu tenho que fazer. Tá? Mas isso, a qualidade da informação é, cara, muito pequena. É muito aquém. Tá? Outra situação que eles colocaram, eu tenho operações, ou seja, CFOPs, que estão na DIM e que deveriam estar no SPED e não estão. Ou vice-versa. De informação básica. Né? Ou vice-versa. Estão no SPED, mas não estão na DIM. Sim. Então, esse é só para ter uma ideia dos casos básicos que eu tenho que me impedem hoje de fazer de ir lá desligar e dizer assim, não, ó, eu quero deixar de cumprir essa obrigação, né? Vou começar a entregar essa obrigação somente no SPED. Sim. Então, isso são alguns entraves que tem. Existem outros. Tá? Então, a gente ficaria várias horas aqui comentando sobre essas maravilhas que existem, né? Então, e assim, segundo o nosso secretário de Fazenda, né, o Cleverson, quando a gente conseguir extinguir a DIM, isso vai resultar numa redução de 30% das obrigações acessórias. Porque eu não estou só tirando a DIM. Sim. Eu estou tirando outras obrigações que eu sou obrigado a registrar junto ao Estado para poder ter a DIM, né? Então, são DIM e seus agregados, vamos dizer assim, né? Então, isso representa em torno de 785 mil contribuintes dentro do Estado de Santa Catarina. Então, um dia que a gente conseguir fazer isso, cara, a gente vai ter um ganho, né, que eles estimam em 30% aí de tempo aí das obrigações. Tá? Então, isso é bacana, porque o Estado sempre está O Estado de Santa Catarina ele tem uma pegada diferente, porque ele sempre prioriza, primeiro, né, a questão de avisar o contribuinte e permitir que ele ajuste. O exemplo prático é a malha fiscal. Né? Então, que é fechada anualmente, e aí depois que você tem um ano para trabalhar em cima da malha, se você não trabalhar nesse ano, fecha, e aí você vai para processo administrativo e assim por diante. Né? Não que ele não possa, de repente, se for um caso muito aparente, o auditor vai lá, capaz de travar a malha e o cara não acessa mais, e aí ele já vai para a parte de auditar em loco. Sim. Entrar em processo em loco, né? Então, eu acho que toda simplificação ela é válida. Então, o Estado de Santa Catarina está trabalhando nisso. Eu acho que é muito louvável, não é querer puxar saco de ninguém, mas eu acho que ele é muito louvável. Né? E aqui eu quero deixar meu agradecimento ao senhor Marcos Domingues, que é auditor da Secretaria de Fazenda, que gentilmente ele cedeu uma atualização da apresentação que ele faz, né, da extinção da DIM. Então a gente vai estar disponibilizando essa apresentação para vocês no nosso blog, tá? E também ali no nosso blog vai estar, além dessa apresentação, né, a documentação que fala do CSTR do Paraná, Sim. sobre o CNPJ alfanumérico, até inclusive aqui, gente, quando vocês acessarem o link que vai estar no blog, existe um código de ativação, ou seja, um código de localização da Receita. Então ele vai pedir um campo e aí ali vai ter o código para vocês direitinho, só basta copiar aquele código que ele vai abrir a documentação sobre essa parte do CNPJ alfanumérico, beleza? Também vai estar a questão do ato de arte, que a gente comentou, de 56, para vocês também terem essa referência, e além da apresentação do senhor Marcos Domingues, da Secretaria de Fazenda, sobre a extinção da DIM. E é isso, meu querido. É isso? É isso. Chegamos ao fim desses 4 maravilhosos assuntos.
Hoje a gente extrapolou um pouquinho a nossa ideia de tempo, né? Que a gente tenta ali ficar nos 30 minutos, porém eram assuntos importantes e assuntos legais também de entender melhor como eles funcionam, né? Entender melhor como eles vão ter aplicação no nosso dia a Sim, dia, sim, né? com certeza, porque assim, ó, aquela questão, por exemplo, da substituição do ECF, então, são ganhos, né? Porque aí tu começa a ter agilidade no processo, a extinção da DIME ajuda, a diminuição das obrigações acessórias, que é isso que a gente quer, a simplificação, né? A ideia é que a gente mate a DIME Hum. antes da reforma tributária, então essa que é a ideia do governo, então por isso que eles querem começar o piloto a partir de janeiro de 2025, porém ainda eles não têm um KNAI definido por onde vão começar. Assim como a gente passou ali na outra situação do ECF, né? Que já tem ali uma Isso. previsibilidade, Sim, no ali caso já tem ainda a não tem. previsibilidade, com certeza. Bom, perfeito. Então, muito obrigado, Jacob, pelas informações, pela pesquisa que você faz, pelas informações que você traz para nós. Muito obrigado também pelo seu tempo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Novamente, só relembrando, né, o Jacob já comentou, os documentos estarão no nosso blog para vocês poderem acessar. E após o encerramento da live, caso você tenha alguma dúvida, algum assunto para a próxima live, queira sugerir, tem a nossa caixinha de pergunta também para você deixar a sua contribuição para nós, tá bom? Legal. É um prazer de novo estar com vocês aqui. A gente faz isso com muito carinho para vocês, para trazer aquele dropzinho de conhecimento, né? E vamos seguir com o projeto. Esperamos a colaboração de vocês aí. Mandem sugestões, temas, opiniões, quem sabe talvez dias diferentes, horários diferentes. Também. A gente quer ouvir vocês. Curtam esse conteúdo, compartilhem se vocês acharem legal, tá? E a gente aguarda vocês no nosso próximo W News. Foi um prazer estar com vocês. Prazer, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até mais.